Olá para você de casa, começa o TV Câmara Recebe e hoje vamos entrevistar a médica veterinária doutora Juliana Correia Bernardes, ela que iniciou em 2017 uma campanha em Tupã e vai falar sobre essa campanha que vem acontecendo desde 2017, que visa a conscientização do Outubro Rosa Pet. A gente já até gravou um programa aqui nessa semana com a paciente Lígia para falar do Outubro Rosa, e a Juliana, a doutora Juliana, ela teve a iniciativa de desenvolver um Outubro Rosa Pet em 2017. Então ela retorna hoje aqui nos estúdios da TV Câmara para bater um papo, não só sobre esse tema, mas também falar um pouco da sua carreira, que está evoluindo, né? Ela está fazendo doutorado. E então eu convido você aí de casa acompanhar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista com a doutora Juliana. Doutora, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Compartilhando aqui algo que eu creio que também as pessoas gostam e precisam ouvir. Todo mundo gosta de ter um animalzinho de estimação, mas a gente precisa também ter o cuidado, né? Se atentar, né? Para situações como essa, que é o câncer também, né? Obrigado. Olá, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Outubro Rosa Pet é um assunto extremamente importante. A gente já tem esse cenário do Outubro Rosa para as mulheres, né? Que é uma campanha internacional que visa trazer comunicação. Para quê? Para que as pessoas entendam o que é a neoplasia mamária, como ela pode ser evitada e, se caso acontecer, qual é a forma do diagnóstico mais rápido, né? E talvez um tratamento e uma cura mais rápida. A gente tem que pensar que a prevenção, de forma geral, ela é uma prova de amor à vida, né? Quando eu me cuido, quando eu tenho hábitos de me cuidar, eu estou, na verdade, né, trazendo com que essa vida ela seja mais boa, uma vida melhor, uma vida mais satisfatória, e isso é muito importante. E a prevenção também ela é importante porque em casos de diagnóstico cedo, né, a chance de cura chega a quase 90%, né? Falando das mulheres ainda. E aí quando a gente pensa em animal, o que é interessante, Thiago? Quando a gente compara, né, a espécie animal com a espécie humana, especificamente dos animais domésticos, cães e gatos, fêmeas e machos, porque sim, os machos também são acometidos pela neoplasia mamária, numa incidência menor, mas são acometidos, a casuística em animal ela é bem maior. E aí, se a gente pensar em cães, em torno de 50% dos cânceres que ocorrem nos cachorros, ele vem de origem dessa questão da falta de prevenção, da falta de castração, né? Nos felinos tem uma incidência menor, só que ao contrário dos cães, 70% dos cânceres que acontecem nos felinos, eles são malignos. Então essa é uma questão, né? Quando a gente pensa assim, em diagnóstico, como a gente pode detectar essa neoplasia nos cães? Então, como na mulher, a gente fala muito do quê? Da palpação, né? Na clínica veterinária, com o seu médico veterinário de confiança, você vai fazer o exame físico. Então, no exame físico, você vai fazer a massagem em torno das mamas desse animal, em toda a cadeia mamária dele. E aí, se nessa massagem, né, nesse toque, você detecta um carocinho, nem que seja do tamanho de um grão de arroz, poxa, tem alguma coisa errada aí. Tem que acender a luz de alerta ainda. Tem que acender a luz de alerta e levar para o médico veterinário de confiança. Lá ele vai fazer um exame mais preciso e aí depois com outros diagnósticos, como uma citologia, a gente vai determinar que tipo de neoplasia, que tipo de tumor é esse, né? O que é esse nódulo que foi encontrado. E é importante a gente pensar que o tipo celular, a localização desse tumor e a evolução, né, a velocidade com que ele evolui é que vai determinar o tratamento. Então, a partir daí, eu vou conseguir identificar se trata-se de um câncer que é maligno ou um câncer que é benigno, né, se trata-se de uma cirurgia, de uma radioterapia, uma quimioterapia, enfim, qual vai ser o tratamento melhor a ser feito para esse animal. E como é que foi a ideia que você teve de trazer essa temática, como a gente disse no início do programa, que até então mundialmente voltada para as mulheres,
E aí como é que você teve essa iniciativa de trazer isso para Tupã, para a nossa realidade aqui, para a nossa comunidade? Sim, na verdade, Outubro Rosa Pet é uma campanha que ela iniciou no Brasil por meio de universidades estaduais. Se eu não me engano, foi em Minas Gerais a primeira campanha. E aí a gente vem acompanhando clínicas, hospitais veterinários, laboratórios, aderindo a essa campanha. E aí no ano de 2017, a professora Silvana Gomes Gonzalez e o professor Heitor Ferrari, eles idealizaram a campanha e eles me convidaram para que fizesse então essa campanha no município de Tupã. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, porque a gente tem a oportunidade de liderar algo que é, né, uma campanha, que nada mais é que uma ação socioeducativa para a sociedade, e isso ele traz o quê? Ele traz conscientização e prevenção para os animais. Então a gente está fazendo, né, um bem para uma comunidade de uma forma total. E aí, pensando no Outubro Rosa Pet, pensando, né, em como a gente poderia fazer isso, a gente pensou primeiro, então, na comunicação midiática, então, desmistificar o que é um tumor, qual que é o diagnóstico, quais são os sinais clínicos e qual é a forma de prevenção. Posteriormente a isso, a gente fez uma campanha que foi um ensaio fotográfico com os animais, e aí temos a Letícia Massari, né, da loja Lê Massari, que é uma empresária que ela gosta muito de animais, ela está muito atenta a essas questões. Eu agradeço a Lê também, que está comigo nessa campanha, né? Ela vem promovendo essa campanha comigo desde 2017. E além disso, a gente faz também uma ação direta com os animais. Como que é essa ação? A gente faz um stand, e aí nesse stand a gente convida alunos da medicina veterinária da Universidade de Adamantina. E aí esses alunos, eles estão ali para conscientizar e falar da campanha para as pessoas, e os tutores podem levar esses animais até esse stand para fazer esse diagnóstico, essa palpação. Se caso encontre algum sinal clínico de nódulo, né, alguma alteração, e aí é encaminhado esse animal para o médico veterinário, a gente dá todas as informações necessárias e esclarecimentos para os tutores. Esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer essa ação direta com o público. E aí, então, a gente pensou em uma outra forma. Não, a campanha não pode morrer, é uma campanha importante, é um assunto que a gente tem que falar todo ano, sim. Né? Eu sou da opinião que a gente teria que ter o ano inteiro colorido, inteiro, sabe, né? Tiago? Cada mês falar de um assunto, porque eu acho que esses assuntos, eles são importantes e têm que ser lembrados. E aí a gente pensou, não, vamos juntar, então. Vamos falar dessa vez do Outubro Rosa Pet e da importância também do Outubro Rosa na mulher. Sim. Então, nós convidamos, né, 2 mulheres que tiveram câncer, que graças a Deus venceram esses cânceres, para falar pra gente como foi receber esse diagnóstico, como foi passar pela doença e qual é a mensagem que elas deixam para as pessoas. Então, logo esses vídeos eles vão estar circulando nas redes sociais. Eu agradeço aqui, né, a Sônia Ramos e a Natália Costa, que cedeu pra gente, né, as declarações delas, que são muito emocionantes e precisas. E justamente com essa intenção, sabe, Tiago, de falar para as pessoas, olha, é um problema, esse problema existe, uma neoplasia, um câncer, ele tem origem multifatorial, pode acontecer por diversos motivos, mas falar sobre isso, apoiar as pessoas que estão passando sobre isso é importante. Né? E prevenir é importante. Então, as mulheres, vocês precisam escolher se cuidar. Né? Tutores, é preciso cuidar dos animais. Um animal não é você só dar alimento e dar bebida. Você tem que preservar a saúde dele, tem que preservar a profilaxia. A gente tem que cuidar como se fosse a gente. A gente também tem que cuidar da gente, porque às vezes a gente cuida do outro e esquece de nos cuidar. Estamos todos aí no risco. A gente não sabe se vamos desenvolver uma hora ou outra um câncer, né? A gente não sabe. Pode ser uma questão genética, pode ser estilo de vida. A gente pode diminuir os riscos, mas o risco ele existe para todo mundo. Você falando aí, alertando para as mulheres, a gente, essa semana, como eu citei, a gente gravou e vamos gravar outros temas aí ao longo do mês de outubro aqui na TV Câmara, cumprindo essa função social da TV, de levar informação, esclarecimento, e eu tive a oportunidade de entrevistar, como eu falei, a Lígia, é uma paciente que está vencendo, né, o câncer, e justamente foi isso, ela contar como é que foi receber o diagnóstico e depois passar uma mensagem para todas as mulheres, para quem está enfrentando o problema e para quem precisa se prevenir, né? Então é muito bacana e fico feliz da gente completar, assim,
essa temática trazendo para o mundo pet, né? Que hoje é um mundo, vamos dizer assim, que chama tanto a atenção, né? A gente vê, né, o crescimento da área pet nas últimas décadas foi muito grande, mas às vezes pode estar faltando esse olhar mais atento para a questão do seu bichinho ali em casa, né? E é interessante que como não é do hábito de todos os tutores ter esse cuidado, a casuística dos animais que chegam nas clínicas com tumor no estágio muito avançado é grande, né? Então, às vezes, aquele tumor imperceptível que eu só consigo detectar no toque, mas pode acontecer aquele tumor que causa um inchaço na mama, sai uma secreção pelo mamilo, né? Esse animal ele tem dor nessa região, essa região ela pode estar mais aquecida quando comparada com a temperatura do corpo. Então, são sinais que nos trazem alerta. Se o tutor ele consegue identificar isso de uma maneira rápida, a gente consegue ter um prognóstico, né? Uma previsão pós-tratamento mais otimista. Mas quando isso não é feito de uma maneira tardia, então infelizmente, né, o risco desse animal, né, virar óbito pode ser grande, né? Então olha o quanto é importante. E aí você vai perguntar para mim, Juliana, qual é a melhor forma de prevenção nos animais? É a castração, Thiago. Então, os animais eles devem ser castrados entre os 5 e os 6 meses de vida, antes do primeiro cio. Os animais que são castrados antes do primeiro cio, ele tem uma chance de desenvolver neoplasia de menos de 1%, ou seja, quase some essa chance. Agora, os animais, quanto mais velhos eles vão ficando, essa perspectiva ela aumenta para 26%, para 30%. Então, quanto mais idade ele tiver, mais risco ele tem para desenvolver uma neoplasia mamária. Uma outra questão que é muito importante é a questão do uso de anticoncepcional. Então, fatalmente, os animais que fazem uso de anticoncepcional, eles vão desenvolver neoplasia. Nós nunca indicamos o uso de anticoncepcional para animais. Inclusive, é uma medicação que tinha que ser proibida, porque o animal ele vai vir a sofrer esse problema, e isso é muito sério, né? E o tutor é responsável, porque o animal ele não se aplica, né? A gente brinca assim, o seu animal ele traz consequências da saúde que você propõe para ele, porque ele não consegue se cuidar sozinho. Então, o que você fizer de bom ou de ruim, isso vai causar consequências nesse animal. Então, é importante a gente pensar, Juliana, mas eu tenho um canil, e no canil eu não posso castrar as fêmeas, porque eu tenho as minhas matrizes. Tudo bem, mas essas matrizes, elas têm que ter um acompanhamento rigoroso. Né? Além de todo acompanhamento profilático, os cuidados, ela precisa sempre estar atenta a essa palpação mamária, frequentar médicos veterinários, né, com uma frequência muito grande, para que ela não desenvolva e isso não prejudique o bem-estar dela, né? Ter um animal é propor bem-estar para ele. Então, esse animal tem que ser livre de fome, livre de sede, livre de dor, ele tem que receber cuidados médicos veterinários, ele tem que ter uma vida boa e se sentir bem e amado. Né? A gente tem... Eu sou da política que é assim, você quer ter um animal? Então, você precisa ver se você tem tempo, se você realmente gosta de cuidar e se você tem dinheiro, porque a gente tem gastos com o animal. É claro, você não precisa ser rico para ter um animal. Né? A gente não está falando de uma questão aqui, né, socioeconômica, mas você precisa ter condições para quando ele precisar ir no médico veterinário ali, para que seja feitas vacinas, né, o controle de vermífugos, enfim, toda essa questão de abastecer ele para uma vida boa, para uma vida saudável. Doutora, só a última pergunta antes do intervalo, do primeiro bloco. Esse exame da palpação, ele tem que ser feito a que período? De 6 em 6 meses? Olha, se você puder fazer... Como a gente consegue fazer isso em casa, o tutor ele consegue fazer essa palpação, tal como a mulher, né? A gente fala do autoexame nas mulheres só no mês de outubro por conta da campanha. Mas nada impede que você faça 1 ou 2 vezes no mês. Né? E aí o animal, a partir de 3 meses de idade, você já pode começar a fazer essa palpação. Você consegue ali, né, fazendo toda essa exploração na cadeia mamária, e aí caso você encontre um nódulo ou qualquer sinal que está estranho, aí quanto antes você levar no médico veterinário, melhor. Então seria todo mês acompanhar? Todo mês acompanhar. Cuidado nunca é demais, né, Thiago? O cuidado, ele tá sempre aí de portas abertas, e aí quanto mais cedo for detectado, mais chance de vida esse animal tem. Então a gente precisa pensar nisso. Tá certo. Doutora, muito obrigado. Vamos pelas essas
esses esclarecimentos, mas a gente vai querer aprender mais com a doutora. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai continuar esse bate-papo com a doutora Juliana Corrêa Bernardes, médica veterinária, que iniciou aí a campanha do Outubro Rosa Pet em Tupã desde 2017 e hoje está vindo aqui na TV Câmara para dar um alerta para nós aí que temos os nossos bichinhos de estimação. Então, não saia daí, a gente volta já.